Paz do Senhor Jesus, aqui o segundo vídeo, né? Falando nesse tema, o pecado e a lei. E a gente aprende que o Senhor ele vem nos ensinando através da sua palavra de forma correta, de uma forma para que a gente entenda, tenha um entendimento nas leis de Deus. Em nome de Jesus. E eu peço que você preste atenção nesse ensinamento, para que você não venha ficar confuso. Você não venha ficar confusa, mas que você venha ter entendimento e compreender qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável para nós, porque Deus, tudo que Ele quer é que eu e você venha obedecer os conselhos dEle, a lei dEle, porque a lei dEle protege eu e você, nos livra da morte, nos livra da maldição, nos livra da maldade que Satanás ele faz. Ele aprisiona as pessoas, ele destrói as famílias, a vida do ser humano, joga nas drogas, joga na prostituição, joga quantas coisas ele destrói por causa do pecado. Mas por quê? Ele sabe que o pecado ele é fortalecido, mas porque existe uma lei. E ele sabe que se eu e você quebrar esta lei, nós estamos perdidos na mão dele. Porque Deus vai permitir, é castigo de Deus, porque Deus está deixando você bem claro, eu bem claro, ó. Você obedecer a minha palavra, você vai estar debaixo das bênçãos, vai estar debaixo de uma proteção, vai estar debaixo de um caminho de salvação, um caminho eterno, um caminho de paz, verdadeira paz. Mas aqueles que me desobedecem são filhos da ira, sofrerão o castigo eterno. Por quê? Eu entreguei o meu filho, que era perfeito, que não me desobedeceu. Para quê? Para pagar um preço pelos seus pecados, para te perdoar os teus pecados. Mas quando você e eu se arrependemos dos pecados, não vivemos mais em pecado. Porque senão não faz sentido. Peraí, Deus entrega Jesus para morrer na cruz, para eu e você continuar pecando, fazendo de conta que nada tem acontecido. Eu vou viver do jeito que eu quero. Deus entregou o filho dele mesmo para morrer na cruz, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu tô livre. Quem falou isso para você? Quem falou isso para mim, que nós estamos livres para fazer o que a gente queremos? Nananina não. A palavra diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso decidir fazer o mal, mas por eu ser livre na palavra, eu não quero fazer o mal, porque eu sei que eu vou quebrar a lei de Deus. Vai haver uma punição para mim. Vai haver um castigo para mim. Mas, irmão, não era só no tempo da lei, lá atrás. Vamos aprender com a palavra. Gálatas 5:19. Olha os que não vivem em obediência à lei de Deus. Olha as práticas qual que são. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são as imoralidades sexuais, as impurezas, as ações indecentes. Aqui entra lascívia, luxúria, a mulher que expõe seu corpo para mostrar, para atrair desejos sexuais, desejos pecaminosos, cobiça. É tudo aqui, ó, que a palavra fala. É uma lei de Deus. Deus decretou uma lei. Mas se você quiser quebrar ela, se você quiser viver sem obedecer ela, você pode viver. Isso está escrito, você pode escolher desde lá de trás. Satanás, ele decidiu desobedecer a Deus. Deus não impediu ele desobedecer a Deus. Mas também Deus deixou bem claro, a punição era clara. Que aquele que quebrasse a lei de Deus ia sofrer o castigo. Adão, Deus também falou para Adão: Adão, você pode comer de todo fruto, mas do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque certamente no dia que comer, morrerás. Adão comeu,
Deus não impediu Adão comer, mas as consequências veio. Veio o castigo sobre o homem, sobre a mulher e até mesmo sobre a serpente. Porque o que manipulou já estava condenado. É isso que a palavra diz lá em João 16:8, que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eu estava convosco e não creram. Da justiça, porque eu irei para o meu Pai e não me verei mais. O justo viverá de fé, não por vista mais. E o do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. Aí a prova aí. Por que ele está condenado? Porque ele foi contra a lei de Deus e foi expulso do céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Porque ele quebrou a lei de Deus desde o céu. Aí eu pergunto para vocês, se nós quebrarmos a lei de Deus também? A própria palavra fala aqui em Gálatas 5:16, andai em espírito. O Espírito Santo, seja conduzido pelo Espírito Santo, e você não cumprirá as concupiscências da vossa natureza, seja os desejos pecaminosos, as práticas pecaminosas. Qual Gálatas 19 aqui, 5:19, vai nos ensinar qual seria essa prática que é contra a lei de Deus, que nós vamos afligir a lei de Deus. Nós vamos quebrar a lei de Deus e nós vamos ser punidos. Em nome de Jesus, glória a Deus. É isso que o Senhor tem nos ensinado, através da sua palavra. Que existe a lei, existem as regras de Deus. E as pessoas acham que Deus está dormindo, que Deus não vai julgar, que Deus não vai condenar ninguém. Irmãos, olha só o que tem acontecido no mundo hoje. Lá no Antigo Testamento, vixe, morria um monte de gente. Irmãos, olha o tanto de pessoas, olha o que está acontecendo aí hoje com a humanidade. Todos os dias as pessoas se suicidando, morrendo, tantas tragédias. Isso são pessoas que estão quebrando a lei de Deus. Quanto mais aumenta o pecado, mais a ira de Deus se acende contra a humanidade. Porque Deus, ele é justo. Quando fala a ira de Deus, é a justiça de Deus. Ele é justo, ele tem uma lei. E essa lei, ela vai determinar o que vai acontecer com a humanidade. Por isso que lá em Gálatas 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba. Que de Deus não se escarnece. O que o homem planta, ele vai colher. O que o homem semear, é o que ele vai colher. Então existe a lei, tudo está mostrando a lei. Existe uma lei que pune todos os pecados. Não adianta, por isso que eu e você nós temos que aprender sobre essa lei. O que nós não podemos fazer e o que podemos fazer. O que a lei diz que nós não podemos e o que a lei diz que a gente temos que fazer. É uma trajetória qual Jesus nos ensina, os discípulos nos ensinou, que tem regras. Como aqui quem é Paulo, é um apóstolo de Cristo, que está falando com a igreja sobre a lei de Deus. Primeiro ele fala que nós temos que andar em espírito, para que a gente não viva em pecados, em desejos pecaminosos. Porque o Espírito Santo luta contra o quê? Contra o pecado, contra os nossos desejos pecaminosos. Ele vai nos ensinar a nós sair do pecado. Ele luta para nos convencer. Irmão, porque é uma luta. O ser humano hoje não quer abandonar o pecado. O ser humano hoje quer viver no pecado porque é atrativo, é gostoso, acha que é normal, que não vai ter penalidade, que não vai ter sentença. E aí onde que a gente se engana. Olha o que diz aqui em Gálatas 5:19. Vamos continuar. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são as imoralidades sexuais. Por isso que Paulo fala fujam da imoralidade sexual. A impureza, ações indecentes. No 20, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, pessoas que vivem com inimizade uma com a outra, ou provoca inimizade. As brigas, pessoas que só vivem contendo em brigas.
as ciumeiras, ciúmes doentios, ciúmes que como se a pessoa fosse propriedade dela, e outra, não é um amor, não é um cuidado. Existe o ciúmes que é zelo, como a Bíblia fala que não sabeis que Deus tem ciúmes de vós, mas é zelo, cuidado, quer proteger, quer cuidar. Esse é um ciúmes que não é pecado. Agora aquele ciúmes que parece que a pessoa, você não confia que a pessoa vai ali na esquina, você não confia que a pessoa ela sai, onde você estava, onde que... Aqueles ciúmes doentio, a pessoa não pode olhar para o lado, isso é pecado. Qual relacionamento pode sobreviver se a pessoa não confia uma na outra? Então esse é pecado. Vai dizer mais. Excessos de raivas. Ambição, que é a avareza, desejo e o amor pelo dinheiro. O egoísta. Os que provocam desuniões, que provoca a desunião. Quantos tem que pratica isso? Os que provocam as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas, a mentira. Aí o apóstolo Paulo vai dizer outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai ter salvação para essas pessoas que vivem na idolatria, que vivem na feitiçaria, que vivem na inimizade, que vivem na contenda, que vivem na bebedice, embriaguez, destruindo o seu próprio corpo, que vivem na inveja, que vivem na mentira, que vivem no adultério, que vivem na prostituição, que vivem... A palavra de Deus, a lei de Deus está falando o quê? A lei de Deus está falando que vai haver punição para quem está vivendo nessa prática. Quem está vivendo nessa prática vai sofrer penalidade. Qual é essa penalidade, irmão? O que é que a palavra... Você não vai herdar o reino do céu. Irmão, mas eu posso andar na idolatria, na inimizade, na contenda, na falta de perdão, na mentira, no adultério, na lascívia, na fornicação. Eu posso viver na avareza, no amor ao dinheiro. Aqui fala que muitos já vivem. Deus, ele não vai te proibir. Ele não vai falar para você, vai colocar uma corrente no teu pescoço e te prender e falar, você não vai fazer isso, você não vai viver assim. Deus nunca vai fazer isso. Mas o que ele faz para cada um de nós, desde lá do céu, desde lá de trás, não quebre a minha lei. Porque a minha lei é para proteger vocês, eu não deixo faltar nada para vocês. Não deixe você ser enganado pelo inimigo, colocando você nessas práticas pecaminosas. Irmão, às vezes a gente fala, mentira, uma mentirinha não tem problema. Tem sim. Quando você mente, você está dando legalidade para o pai da mentira usar a tua vida. E outra, quando você engana, talvez você não sinta, mas aquela pessoa que está sendo enganada, se coloque no lugar. Por isso que Jesus fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se coloca no lugar da outra pessoa sempre. É igual a traição. Tem quantas pessoas traem? Mulheres traem seus esposos traem suas esposas. Mas se coloca no lugar quando é o outro traído, quando é a mulher que é traída, quer morrer, quer matar, e quando é o homem que é traído também, o homem quer matar, quer morrer, quer se matar. Mas eu pergunto para você, se eu e você se colocar no lugar um do outro, a gente vai respeitar a lei de Deus. Por isso que a lei de Deus ela é boa. É boa para todos nós, só que muitas vezes nós não queremos dar ouvido, nós não queremos obedecê-la.
mas ele determina como lei, porque se nós não entrar um temor no nosso coração, é igual nossos filhos. Se nós não colocar regras, eles vão viver a vida que eles querem. A gente sabe que eles vão se machucar, que eles vão andar com amizade errada. Nós vamos ver que eles vão se prejudicar. E quando ele é criança, quando ele é ainda uma idade que a gente ainda pode controlar no sentido dando conselho, orientando, não faça isso, até mesmo corrigindo, repreendendo, muitas vezes até dando uma chicotada quando é necessário. Mas por quê? Porque a gente ama, porque o pai e a mãe que ama corrige. Mas às vezes as pessoas não entendem, os filhos não entendem. Ah, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta, é chato, não gosta que eu não deixe eu fazer nada. Não é, você pode fazer tudo, mas desde que seja para o seu bem, desde que não vai te prejudicar, desde que não vai trazer mal para você. Qual pai, qual a mãe que ama seu filho vai querer ver seu filho, a sua filha sofrendo, vivendo num caminho errado, que a gente sabe por experiência que aquilo vai dar errado no final. Assim é Deus comigo e com você. Você acha que Deus quer ver eu e você errando? Você acha que Deus quer ver eu e você sendo dominado pelo pecado, escravizado por Satanás, sendo humilhado, sendo destruído, família destruída, sentindo dor, sentindo sofrimento? Deus não vai querer isso, que nós venha passar por isso. Por isso que ele colocou uma lei para nos proteger, para nos corrigir, para nos orientar, para nos guiar através dessa lei. Mas o ser humano não quer. Muitos não querem seguir essa lei de Deus. Por isso que o mundo está do jeito que está hoje, sendo destruído pelas trevas. Porque a gente aprende com a palavra que se a gente desobedecer a Deus, nós vamos escolher obedecer ao maligno. E o maligno ele só tem um objetivo: matar, roubar e destruir. Matar, olha o que ele tem feito: destruição, causando um caos na humanidade, falta de amor, falta de perdão, ofensas um com o outro, o tempo todo um matando o outro no trânsito por causa de uma discussão, famílias, traições, adultério, marido matando esposa, esposa mandando matar marido. É tanta tragédia, filho matando pai, pai matando filho, pai estrupando filha. É tragédia, tá destruição, tá aí o caos. Porque a desobediência da lei de Deus. Nós temos que viver por essa lei, a lei moral, a lei que Deus deixou para nós obedecer para o nosso próprio bem. Se Deus está falando não cometa isso, não faça isso, não viva assim, não viva, porque você vai se dar mal. Mas hoje a gente não prega muito, não vê mais essas pregações mostrando as consequências do pecado. Porque as consequências do pecado é uma punição severa. E vamos aprender aqui. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo de número 15. Pois a lei traz, vou falar um pouquinho da lei. Pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Olha que tremendo aqui. Romanos capítulo 4, versículo de número 15. O apóstolo Paulo está nos ensinando, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas se não há lei, não há castigo, não há punição. Então eu pergunto para você, se a gente não vive pela lei de Deus, pelas regras de Deus, então não vai ter castigo, então não vai ter punição.
mais viver nessa vida de escravidão, me perdoe, de pecado, seja dominado por Satanás, por demônios, manipulando a minha e a tua mente, colocando eu e você em coisas erradas, achando que é prazerosa, mas no final vamos sofrer o castigo eterno de Deus. É o que o ser humano hoje não entende. Porque hoje tem tantas religiões, não querem vir por Jesus, porque Jesus é o que? A porta estreita. Não, vamos procurar outros meios aqui, vamos procurar de outra forma aqui para nós alcançar a salvação. Ei, não tem como. Sabe o que as pessoas hoje elas querem desviar? Elas querem desviar do compromisso e da responsabilidade da obediência da lei de Deus. Então vai procurar outros meios de salvação, e não há salvação se não for por meio de Cristo, porque Cristo é obedecer a lei, é cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus. Ah, é? É. Por isso tem que ser por Cristo, porque ele obedeceu. Ele obedeceu o Pai. Ele mostra e revela a justiça do Pai. Ó, eu sou o sacrifício, perdoo o pecado de vocês. João 15, 22. Se eu não tivesse vindo, vocês não teriam pecado. Mas como eu vim e mostrei para vocês, não tem desculpa mais para pecados. Ele já morreu para perdoar toda a raça humana. Ah, eu não quero. Não tem problema. Mas ele deixa bem claro. João 3, 18. Os que crerem não sofrerão condenação eterna. Mas os que não crerem, os que não querem obedecer, já estão condenados. Mateus capítulo 12, versículo 46 diz: eu sou a luz que vinha ao mundo, não para condenar o mundo, mas para tirar o mundo da cegueira, da escuridão. Eu vim para salvar. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras, a lei do meu Pai que está sobre mim cumprindo, eu não julgo, eu não condeno. Mas, no 48, mas já tem quem o julgue. As palavras que eu tenho dito, essa há de julgar no último dia. Sabe quem vai ser o juiz? Essa palavra, a própria lei. Aqui não falou? Aqueles que cometem prostituição, aqueles que cometem idolatria, feitiçaria, inimizade, bebedice. A palavra não está dizendo que esses que cometem não herdarão o reino do céu? É ela que está falando, ela já está dizendo, já está determinada a lei de Deus, que eu e você, se desobedecer essa palavra, não herdaremos o reino de Deus. Acabou. Se nós não herdar o reino de Deus, nós vamos herdar o quê? A Bíblia é bem clara. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ficarão de fora os incrédulos, os abomináveis, os maldosos, os mentirosos, os roubadores, os assassinos, os que cometem mentira. O lugar deles será no lago de fogo que queima com enxofre para todo sempre. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, com labareda de fogo tomará vingança dos que não conhecem, porque não quiseram conhecer e não obedecem. E os que conhecem e não obedecem sofrerão o castigo eterno. Será separado da glória de Deus para todo sempre. Irmão, tá aí a lei de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. E começará o julgamento pela casa de Deus. Vai começar pelos crentes. Se os crentes que estiver quebrando essas leis já está condenado, vai ou se conserta, meu irmão. Enquanto é tempo, se arrepende de verdade, se limpa. Para de desculpa, para de negócio. Ai, eu sou pecador mesmo. Deus conhece meu coração. Sim, ele conhece, mas ele está falando para você: se arrependa.
Se arrependa, se conserte enquanto é tempo. Larga o pecado, sai do pecado, porque o pecado quebra a lei. E se você quebra a lei, você está debaixo de uma condenação. Dá ouvido quem quer, mas se você não quer... Mas, gente, vamos parar para analisar. Deus, ele é tão bom que ele primeiro, ele envia o conhecimento para nós. Ele nos dá uma oportunidade de conhecer a sua lei. Por isso que lá em Atos, capítulo 17, versículo 30, fala que Deus não levou o tempo da ignorância. Talvez você esteja na ignorância. Você não conhece a palavra. Mas eu te peço, em nome de Jesus, busca conhecer essa palavra. Busca abrir teu coração para essa palavra. Deixa Deus, o Espírito Santo, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não deixa, não brinca com a tua salvação. Não deixa Satanás te enganar, te manipular, dizer que isso não é verdade. Porque Deus entregou o seu Filho e o propósito foi salvar eu e você do castigo eterno. Eu e você tem que aprender com a palavra de Deus. Nós temos que entrar um temor no nosso coração. Nós temos que ter amor por Deus, obedecer Ele, porque Ele nos ama, porque Ele entregou o Filho dEle. Quem entregaria o seu Filho para morrer por pecadores, para dar uma nova oportunidade de salvação? Limpar dos pecados e dar uma nova chance, nascer da água e do Espírito, uma nova criatura, pelo arrependimento, andar nos caminhos, nas leis de Deus, conforme Ele ensina, através da sua palavra. Ele vai nos conduzir através do seu Espírito, nos orientando a andar no caminho, mesmo nessa terra, nesse lamaçal, mas nós vamos continuar perseverando, como Jesus falou: Pai, eu não te peço que tire eles do mundo, mas livra ele do maligno, livra ele do pecado, porque eu quero usar eles aqui ainda nessa terra, para mostrar para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, através deles, para que eles vejam nele a minha presença, porque eu vim para salvar a todos, mas eu quero usar esses que entenderam, os discípulos, os meus seguidores, para salvar aqueles que ainda estão perdidos, os doentes, os pecadores, a vir ao arrependimento. É isso que Deus está nos ensinando através da palavra dele. E é o que precisamos aprender de verdade. Não ficar nesse lero-lero como nós está vendo aí. É profecia, é sapateando, é línguas, é isso e outro. E o mais importante, o fruto, o amor, a sinceridade, o cumprimento da palavra. Andar verdadeiramente na palavra. Das pessoas olhar para mim, para você e falar: você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Eu vejo você diferente dos que estão aí. Eu vejo diferença. Hoje as igrejas estão tomadas de charlatões, de pessoas falsas, mentirosas, prega aquilo que não deve. Eu estou cansado, eu não quero nem saber mais de igreja, porque eu só estou vendo escândalo nas igrejas. Os evangélicos, tudo ofendido um com o outro, com falsidade, com mentira, com falta de amor. E cadê a obra, as almas, as vidas que precisam de conhecer a verdade, a boa notícia? O povo hoje está brigando por cargos dentro da igreja. Quem quer subir no púlpito? Não, eu sou melhor do que fulano. E cadê? Se você é melhor, se faça o menor. Se você é o melhor, mostre para Deus com práticas. Se você tem esse talento, vá atrás das almas. Ame, cuide. Faça o teu papel diante de Deus para que você não quebre a lei dele. Como lá em Tiago fala. O que adianta? Porque se eu quebrar um dos mandamentos, eu sou condenado por todos. Então adianta eu querer ser... Então nós temos que seguir a regra. Nós temos que seguir a lei de Deus. Nós temos que seguir a doutrina de Cristo. E a palavra fala que se não tivesse lei, não teria pecado. Então por que eu vou pregar de pecado? Se não tem lei? É contraditório. E eu quero dar continuidade para o terceiro vídeo e último. Em nome de Jesus, não se sinta apontado, não se sinta constrangido, mas é a palavra de Deus. Essa palavra pega primeiramente a mim. Essa palavra ela vai direto lá dentro. E ela revela as intenções do meu coração e dos meus pensamentos. Eu quero que você aprenda a palavra da verdade. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você seja salvo de verdade. Eu não quero que você fique dentro de uma igreja sendo enganado com pregações rasas.
pregações que só atrai o seu ego, só te passa a mão na cabeça. Mas espera aí, Jesus não morreu para isso. Jesus não quer nada pesado, Jesus só quer que você obedeça a palavra dele. E se você vai ver que a palavra dele é boa, não são difíceis os seus mandamentos. E se nós realmente abrir o coração para ele, ele vai nos limpar. Eu preciso disso, por isso que eu estou trazendo essa palavra, porque isso é para mim também. Eu preciso melhorar, eu preciso amar de verdade, eu preciso sair do erro, eu preciso sair daquilo que me destrói, que causa falso testemunho, que as pessoas venham olhar para mim e dizer: você não é um verdadeiro cristão. Eu não quero isso, eu quero ser para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Eu quero mostrar Cristo para que as pessoas creem que há salvação ainda, que há esperança, que há arrependimento, que há transformação, que há poder de Deus para perdoar o pecado dela, porque Jesus morreu naquela cruz e deu a nova oportunidade para ela e para mim e para você se arrepender de verdade, ser limpo e ser justificado pelo sangue do Cordeiro. E Satanás não tem poder contra a tua e a minha vida. Ele não é dono de você, não é dono de mim. Nós somos livres em Cristo Jesus, porque ele nos escolheu e nos perdoou, porque nós se arrependemos de verdade. E eu decidi não obedecer mais a minha prática que eu vivia antes, porque isso fazia mal para mim, fazia mal para minha família, fazia mal para o meu próximo e não era bom para mim. Eu quero viver livre, mas não quebrando a lei de Deus. Por isso que eu quero viver livre, para mim decidir obedecer a Deus, para deixar Deus me conduzir, porque eu quero isso, eu quero que Jesus me conduza, eu quero que Jesus me ajude, porque eu quero morar com ele no céu, porque eu amo ele, porque eu adoro ele, porque ele fez por mim o que ninguém faria e eu sou grato a ele, eu amo ele, não é porque as coisas que ele me dá, não, é porque ele é, porque eu quero estar pertinho dele, porque eu sinto essa vontade, esse desejo de estar perto de Cristo, porque não há outro que pode me ajudar e nem te ajudar. Os outros nos frustram. Eu peço a você em nome de Jesus, abra teu coração. Vamos para o último vídeo.